Então, o que nós vamos trabalhar hoje, os assuntos da aula de hoje, serão criação de componentes, importação de CSS, importação de imagens. Tá? E aí a gente vai trabalhar na parte de codificação. Vamos trabalhar aqui na parte do desenvolvimento. Né? Então eu já vou abrir aqui meu VS Code. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou executar essa aplicação aqui para a gente ver da onde que nós paramos, né? De acordo com a aula anterior, para a gente poder prosseguir. Então, Visual Studio Code está aberto. O que nós fizemos na aula passada? Nós configuramos todo o nosso sistema, configuramos a estrutura do nosso projeto, e aí criamos aqui o index.html, colocamos apenas um Hello World, e colocamos aqui o bundle.js, né? Porque esse arquivo index.js que está dentro da pasta source, que contém o nosso JavaScript, ele vai ser transpilado. O nosso sistema vai gerar o bundle, né? A nossa aplicação vai gerar esse bundle aqui, né? Quer dizer, todo o nosso JavaScript vai para dentro desse bundle e esse bundle vai ser importado. E aí a gente exibe o nosso HTML com essa mensagem de Hello World e automaticamente será também executado esse JavaScript, que é uma funçãozinha bem simples. Vamos botar para rodar para a gente poder lembrar? Eu vou colocar aqui arnidev. A gente vai aguardar um pouquinho, né, o servidorzinho iniciar. Maravilha. Agora a gente vai lá para o nosso navegador. Bom, a nossa aplicação é isso, né? Ele executa o JavaScript, você vê que ele faz uma soma, ele mostra aqui o resultado 8, né? E ele também exibe aqui essa mensagem de Hello World. Então, voltando aqui para o código, foi exatamente isso que ele fez. Ó. Vamos retornar aqui que o Lucas Silva acabou de chegar. Boa noite, Lucas. Já iniciamos a aula, vamos dar sequência aqui. Então, o nosso index, né, como eu falei, ele faz um alert, ele mostra o retorno de uma funçãozinha que nós criamos, né, na verdade um arrow function, chamado soma. Aí nós chamamos o soma, passamos dois parâmetros, 4 e 4, então ele vai receber esses parâmetros, soma, e ele faz um alerta. Foi o resultado que a gente acabou de ver. Né? E quem vai mostrar isso é esse HTML aqui. Beleza, esse index.html. Então agora, a gente inicia a aula de hoje falando sobre componentes. Muito bem, então, em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer? Nós vamos nos assegurarmos que o Babel, esse arquivo babel.config.js, ele está devidamente configurado. Então, no momento em que eu configuro esse presets, essas duas opções aqui, né, essas duas configurações do Babel aqui, me garantem de que agora a nossa aplicação vai habilitar o React. Ela vai entender o React. Né? Quer dizer, o nosso navegador ele passa a entender algumas instruções como import, export, arrow functions, classes, né? Por meio dessa habilitação que foi feita aqui nesse arquivo babel.config.js. Tudo bem. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos voltar aqui no nosso index.js, dentro da nossa pasta source, e vamos promover algumas alterações. Então, para adiantar aqui o nosso desenvolvimento, eu vou evitar a digitação e eu já deixei preparado aqui todos os arquivos aqui que a gente vai utilizar. Então, eu vou substituir esse index.js, né, que inicialmente estava fazendo executando aquela função, aquele alert, né, eu vou substituir por isso aqui, ó. A gente já vai explicar. Muito bem. Só para a gente relembrar um pouquinho também, né,
o index.js é o ponto de partida da nossa aplicação. Por quê? Porque nós definimos dentro do webpack.config.js dessa forma, né? Configuramos aqui o path, fizemos várias configurações que nós comentamos na última aula. E aí nós definimos que o ponto de partida é um arquivo index.js que está dentro da pasta src. Muito bem, asseguramos isso. Então voltamos aqui ao nosso index.js. E a implementação que nós fizemos foi a seguinte. Em primeiro lugar, a gente importou essa biblioteca React. E depois, isso na linha 1. Na linha 2, nós importamos a biblioteca React DOM, que é, na verdade, a integração do React com o navegador. Juntamente com essa função render, na linha 4, que é responsável por renderizar um código React, né? Dentro de algum conteúdo HTML, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente vai fazer isso aí, como é que isso vai funcionar. Muito bem. Agora nós vamos promover uma alteração. Então, esse arquivo, né, é o nosso ponto de partida, né? Fizemos essas definições. Agora vamos retornar aqui, vamos salvar esse arquivo. Retornamos aqui ao index.html e vamos fazer uma pequena alteração aqui, ó. A gente simplesmente vai fazer o seguinte, no lugar desse H1 aqui, ó, Hello World, a gente vai substituir por isso aqui, ó. Nós vamos colocar uma div lá. Tá? Seríamos uma div, né? Essa div funciona como uma espécie de uma caixinha, né? Quer dizer, ele vai delimitar uma posição lá no nosso formulário e naquela posição da div ali, a gente vai inserir um app. Por quê? Porque eu criei um ID aqui chamado app. Tá? Beleza, a gente já vai entender aqui como é que o que vai entrar no lugar desse app. Tá? Bom, vamos salvar. Agora nós voltamos lá para o nosso index.js e vamos fazer algumas alterações aqui nesse render. Né? Vamos lá. Esse render, como nós falamos inicialmente, é aquela função que vai exibir um conteúdo HTML. Né? Então, aqui dentro, a gente vai fazer exatamente isso. Nós vamos inserir dentro do render o seguinte. Vamos lá. Deixa eu salvar isso aqui de uma vez. Bom, dentro da função render, nós informamos dois parâmetros. Um primeiro e um segundo parâmetro. Como o primeiro parâmetro aqui dessa função render, nós colocamos um JSX. Na verdade, é um HTML, né? É um conteúdo HTML, que nós explicamos para vocês já nas últimas aulas, e que representa um JSX, que é uma junção de HTML com JavaScript. E no segundo parâmetro, nós identificamos onde deve ser colocado esse conteúdo que nós colocamos aqui no primeiro parâmetro. Então, a gente está dizendo para ele o seguinte, olha, esse conteúdo HTML do primeiro parâmetro, você vai fazer o seguinte, você vai localizá-lo dentro do nosso documento, do nosso HTML, você vai localizar um elemento lá cujo ID seja app. Exatamente isso. Então ele vai vir aqui, ó, no lugar desse id.app, ele vai inserir o que nós definimos aqui como primeiro parâmetro dessa função render. Ok? Então agora se a gente salvar isso aqui, ó, a gente já tinha salvado, e se a gente retornar lá para o nosso HTML, vocês vão ver que ele exibe normalmente esse Hello World como nós definimos aqui, ó, como primeiro parâmetro da função render. Tá? Então essa é a ideia. Agora,
só para poder ficar claro para a gente, né, como é que é essa transposição ou essa transformação, vamos chamar assim, o nosso HTML é isso aqui, ó, né? Então, se nós voltarmos aqui ao nosso navegador, onde nós executamos, se a gente mandar exibir o código-fonte, a gente vai ver que é exatamente isso, ó, que ele está mostrando, né? Mas o detalhe é que na hora de executar, ele já colocou o Hello World. Teoricamente, teria que aparecer aqui o Hello World. Só que isso não acontece. Não acontece por quê? Porque na prática nós criamos um arquivo, né? A gente criou esse HTML de forma dinâmica. Mas se a gente voltar aqui, pessoal, e se a gente mandar inspecionar o elemento, a gente vai ver aqui, ó, que nessa abinha elemento, a gente tem aqui o corpo, né? Aqui o nosso cabeçalhozinho, aqui o nosso body, o nosso corpo, aqui está o app. Mas se a gente abrir aqui o nosso app, a gente vai verificar que de fato ele substituiu o app pelo Hello World. Tá? E isso ele fez, o React fez de forma dinâmica para a gente. Muito bem. Ok, maravilha, né? Legal. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai entrar na parte de componentização, que é uma técnica muito interessante utilizada pelo React, que a gente vai implementar agora. Tá? Na prática, o que a gente vai fazer? Dentro dessa pasta src, nós vamos criar um novo arquivo chamado app.js. Tudo é JS, né, pessoal? Tudo é JavaScript. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar um código JavaScript aqui que vocês já vão entender. Exatamente isso aqui. Vamos salvar de uma vez. Isso aqui, pessoal, vai ser a ideia de componente. Muito embora aqui a gente tenha definido esse app como uma função. Tá? Bom, o que a gente está fazendo aqui, na verdade? A gente vai pegar esse app aqui e nós vamos voltar lá no nosso index.js e vamos importar esse cara. Vamos importar isso aqui. Então vamos vir aqui, ó, nesse index. E aqui nós importamos o React, importamos o render, né? De dentro do React DOM. E agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer essa importação. Nós vamos importar aquele app que nós acabamos de criar, esse app aqui, ó. Onde que está esse app? No diretório ./app. Então, ./ significa que está no mesmo diretório que eu estou. Se eu estou dentro do source, ó, source index, então dentro do source ele vai procurar o app.js e ele vai encontrar esse cara aqui. Então, aqui nós definimos uma função que tem um hello firetag e a gente exportou. E aí o index, agora o que ele faz? Ele vai importar isso. Então, ele vai trazer aqui para dentro esse app. E aí no lugar desse render, a gente vai fazer uma substituição. O que a gente vai colocar? No lugar desse hello firetag aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar esse app. Nós colocamos aqui o componente. Vamos salvar. Então, repetindo o que nós fizemos aqui, só para poder ficar claro para vocês. Tá? Inicialmente, a gente tinha definido aqui como primeiro parâmetro para o render um HTML. Direto. Então, lá no index.html, o que ele fazia? Quando ele substituía isso aqui, ele já substituía pelo primeiro parâmetro, que era um HTML. Só que agora, eu
defini um componente, eu componentizei a minha aplicação. De que maneira? Eu criei um componente chamado app.js que me devolve um HTML, o H1, Hello Fireterge. Esse Hello Fireterge da mesma forma que eu tinha definido como primeiro parâmetro. Só que, no lugar disso aqui, eu coloquei o meu componente. Quer dizer, a ideia, como a gente já havia comentado, é que agora eu vou ter muito mais recurso, porque aqui tudo que eu defini aqui dentro dessa função aqui, retornar em nível de JSX em HTML, ele vai ser substituído, ele vai substituir o que está aqui dentro desse primeiro parâmetro. O resultado da aplicação vai ser exatamente o mesmo, né? A gente salvou, né, e executou. A gente vai ver aqui, ó, que não mudou absolutamente nada. A aplicação ela continua rodando da mesma forma. Então a ideia de componentização é exatamente isso. Nós criamos um HTML na pasta public, e, ó, criamos um HTML na pasta public, mas não exibimos essas tags, né, dentro do body. Não fazemos isso. Essas tags, no caso, elas foram componentizadas e vieram para cá, para esse app. Essa é a ideia da componentização. E aí, pegando esse gancho, pessoal, dando continuidade, a gente já entra numa parte em que a gente vamos trabalhar na importação de CSS, utilizando esse mesmo conceito, utilizando essa estrutura que nós já definimos, que vai ser bem interessante. Bom, para isso, o que a gente vai fazer? Para a gente poder adicionar o CSS, a gente vai ter que fazer a instalação daqueles dois loaders. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos parar aqui o servidor. Eu vou pegar o comando aqui já pronto. E a gente vai executar exatamente isso. Yarn, add, quer dizer, o meu gerenciador de pacotes Yarn vai adicionar agora o style loader e o CSS loader, com a opção "-d", que é a opção de desenvolvimento, né? Beleza, então a gente aguarda um pouquinho ele fazer essa instalação. E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? Beleza, agora que ele instalou, a gente vai fazer o seguinte. A gente volta aqui no Webpack, config.js, e vamos conferir o seguinte. Vocês viram que nós instalamos, né, aqueles dois componentes, o Style Loader e o CSS Loader. Esses caras nós já definimos aqui dentro do Webpack config.js, webpack.config.js, tá? Só um instantinho que eu acho que chegou alguém na aula aí. Leonardo. Boa noite, Leonardo. Já começamos aqui, tá? Vamos tocar aqui a nossa aula. Vamos lá. Então, pessoal, aqui nós já comentamos sobre isso, né, nas últimas aulas, mas aqui nós já definimos essas regras, as regras referentes ao CSS. Tá? Vocês se lembram muito bem dessa parte que nós fizemos. Né? E nós agora instalamos exatamente esses dois loaders aqui. Ó, né? Um serve para importar arquivos CSS e esse segundo serve para indicar que dentro do nosso app.css podem haver outras importações, né, é o que a gente vai fazer agora. Né? Quer dizer, dentro do nosso app.js, a gente vai importar o CSS e vamos também importar outras coisas, como daqui a pouco a gente vai ver. Nós já até configuramos aqui
a parte de imagens, né? Os arquivos JPG, PNG e GIF. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas por enquanto vamos focar aqui no que a gente acabou de fazer agora, né? Então já importamos, já configuramos e agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, dentro da nossa pasta src, nós vamos importar, nós vamos criar um arquivo chamado app.css. O que é o CSS, né? Vocês já conhecem bem. A gente vai definir os estilos. Opa! Deixa eu renomear aqui que eu fiz bobagem. app.css. Muito bem. Esse aqui vai ser o arquivo que vai conter a estilização da nossa aplicação até esse ponto. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse códigozinho aqui que está pronto, vou colar aqui dentro do nosso app, já vou salvar de uma vez. Então, aquele HTML que inicialmente nós colocamos, né, que a gente está executando aqui, esse HTML a gente vai criar uma estilização para ele. E o que a gente vai definir como estilo para esse nosso formulário? A gente vai definir o seguinte, que no corpo do nosso formulário, a gente vai definir que o fundo, né, o fundo da tela vai ter essa cor roxa aqui. As cores daquilo que a gente for mostrar, aqui, das letras, das frases que a gente vai colocar aqui, no caso aqui a gente está colocando nós definimos, foi dentro aqui, né, do app.js, nós colocamos Hello Fireterge, essas letras, elas terão a cor branca. E o tipo de fonte que vai escrever aquela frase vai ter essa característica, vai ser Arial, Helvética e Sans Serif. Tá? Então nós já salvamos aqui. Maravilha. Então, sim, em termos práticos, o que vai acontecer? O Style Loader que nós já instalamos, né, ele vai pegar esse arquivo CSS que a gente definiu e no momento que a aplicação for montada, ele vai transferir para dentro desse cara aqui, ó, desse index.html. De que maneira? Ele vai criar um style, uma tag style aqui, ó, automaticamente. Tá? Beleza. Só que para isso acontecer, faltou a gente fazer só o seguinte, né? Faltou aqui no arquivo index, ou melhor, no arquivo app.js, faltou a gente fazer a importação desse CSS. Né? Por quê? Porque o HTML que vai ser exibido vai ser a partir desse componente. Então, eu preciso definir aqui dentro, né, essa importação. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Eu já coloquei aqui, vamos lá para facilitar. Então, a gente vem aqui agora, a gente define essa importação, eu salvo. Okay? Então, agora, pessoal, na prática, o que vai acontecer? Eu vou subir o servidor aqui de uma vez. E o que vai acontecer, assim, em termos práticos? O pontapé inicial é esse index, né? Esse index, ele importa o meu componente, que é o app. Desculpa. Aí eu venho aqui no app, e o que ele está importando? Ele está importando o seguinte, ele está importando agora um HTML já com estilização. E onde é que está a estilização? Está aqui, ó, app.css, no mesmo diretório. Ele vai pegar essa estilização, vai inserir para esse HTML que vai ser exibido. Então, esse index.js ele vai pegar tudo isso e vai jogar para dentro do nosso index.html. Quer dizer, automaticamente, esse CSS aqui, ó, ele vai ser criado aqui com uma estilização, com uma tag style. Tá? Então, a gente já salvou, a gente já rodou. Vamos ver lá a aplicação rodando agora. Vamos atualizar aqui a página.
Vocês vejam que foi exatamente isso que ele fez, né? Ele definiu esse estilo. Ele colocou o fundo roxo, ele colocou as letras dessa frase aqui numa cor branca e definiu um estilo, né? Um estilo de fonte, né? Colocou a fonte, né? Um tipo de fonte Arial Helvética Sans Serif, como vocês estão vendo aqui. Ok? Beleza. Então agora nós vamos para a última parte dessa nossa aplicação. Então nós já definimos, né? Vamos voltar aqui para a nossa aplicação. O que nós já fizemos na aula de hoje? Nós implementamos a ideia de componentes, criando aqui um componente chamado app, né? Por meio desse arquivo app.js. Colocamos o nosso HTML dentro dele, definimos um estilo para o nosso HTML. O nosso index agora vai trabalhar com aquele componente. Eu não vou colocar mais aqui na nossa função render um HTML, eu vou colocar o quê? O nosso componente. Tá? E aí, quando eu executar a aplicação, todo esse código ele é transpilado, né, para esse bundle.js, e aí tudo isso é incorporado dentro desse index.html. Então, nós implementamos essa ideia de componentização e o nosso resultado, por enquanto, é esse aqui. Só que agora eu quero fazer uma alteração. Eu não vou mostrar uma frase, eu vou mostrar uma imagem no lugar dessa frase aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para a gente começar a trabalhar com imagem. Né? Como é que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa importar um novo loader. Então, eu vou pegar o comandinho que já está prontinho aqui. É esse comandinho aqui. Nós vamos novamente para o servidor. Então, a gente está usando o Yarn, né, o nosso gerenciador de pacotes, Yarn Add. Vamos adicionar agora um File Loader. Tá? O que esse cara vai fazer? Vamos dar um Enter aqui, para ele poder já fazer, né, essa instalação. E aí, uma vez instalado esse loader, nós vamos novamente dar uma verificada aqui, né? Nós já vimos anteriormente, mas vamos só assegurar de que dentro do webpack.config.js nós já definimos essas regras, né? Nós já definimos que agora a nossa aplicação passa a importar imagens. E essas regras, né, elas se dão por meio desse file loader, que foi essa dependência que nós instalamos e que nós acabamos de instalar. Muito bem. Então agora, como é que a gente vai fazer para a gente poder exibir essa imagem? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos lá na pasta Source, aqui mesmo, na pasta Source, nós vamos criar uma pastinha aqui dentro para a gente poder colocar essas nossas imagens. Vamos colocar uma pasta, vamos criar uma pasta chamada Assets. Assets. Bom, aí nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou usar um recursozinho aqui, tá, do VS Code, que é o seguinte. Eu quero colocar dentro dessa pasta uma imagem. Então, para eu já abrir o Windows, eu estou utilizando o Windows, para abrir automaticamente lá na pasta, eu clico com o botão direito, aqui no VS Code, em cima do Assets, e clico em revelar no Explorer. Ele já abriu dentro da pasta. Eu acho que chegou alguém para a aula aí, vamos ver. É o Ricardo. Boa noite, Ricardo. Já começamos a aula. Estamos seguindo em frente aqui, ok? Muito bem. Então, voltando aqui, né? Nós já abrimos aqui, ó, automaticamente, nessa nossa pasta Assets. Então, vamos selecionar aqui. E vamos colocar dentro dessa pasta aqui uma imagem. Então, deixa eu repetir novamente.
Olha aqui, ó, cliquei com o botão direito e vim aqui, ó, revelar em File Explorer. Então, ele vai lá e vai abrir, ó. Abriu aqui, selecionei a pasta, entrei aqui dentro e vou colocar aqui uma imagem. Tá? Vou pegar essa foto minha aqui, vou colocar lá dentro. Muito bem. Inserir lá um arquivo chamado profile.jpg. Maravilha. Então agora eu volto aqui para a nossa aplicação e a gente vai fazer o seguinte agora. Tá, vamos abrir aquele nosso arquivo, aquele nosso componente que nós definimos aqui na pasta Service, o app.js, e aqui dentro é onde nós vamos fazer a importação daquela imagem e vamos definir, vamos alterar o HTML para que a gente possa exibir essa imagem, né? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer então aqui na prática? Então eu vou lá pegar vou adiantar aqui o lado, eu vou lá no nosso arquivinho aqui e vou pegar aqui todo esse arquivo, aliás, eu vou fazer passo a passo para vocês acompanharem. Em primeiro lugar, eu faço a importação. Vou fazer a importação aqui da nossa imagem. Então, eu defini aqui um profile, eu faço a importação desse profile a partir de quem? Do diretório raiz, da pasta assets, que foi a que eu criei, e lá dentro tem um arquivo profile.jpg. Profile.jpg. Então, essa pasta access e esse arquivo profile.jpg é exatamente essa pasta aqui do Windows onde nós colocamos esse arquivo, que é um arquivo de imagens. Tá? Esse foi o primeiro passo. Vamos salvar aqui. Só que é o seguinte, pela lógica da nossa aplicação, o que ele vai fazer? Essa função app, que representa o nosso componente, ele vai estar retornando esse H1 aqui, ó, com essa frase. Então, no lugar desse H1 Hello Fireterge, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que devolver o quê? Um HTML que exiba esse profile.jpg. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai substituir aquele H1 por tudo isso aqui, ó. A gente substitui o H1 por tudo isso. E isso é o quê? Exatamente o HTML que vai retornar essa imagem. Então, eu estou utilizando aqui, né, a tag img, que vai representar uma imagem, defini aqui um tamanho para ela de 200, e para esse atributo src, eu coloquei entre chaves a variável que vai ser exibida. Eu vou salvar aqui, salvar esse arquivo, já vou subir aqui o servidor, para a gente poder ver isso funcionar. Então, ele vai exibir exatamente esse profile. E quem é esse profile? Essa variável profile representa exatamente essa imagem que nós importamos. Tá? Então, agora que nosso servidor já subiu, eu retorno lá para o nosso HTML e a gente manda atualizar aqui a página e a gente vê que agora ele já passou a exibir a imagem, tá? Conforme nós dissemos. Então, eu vou só recapitular assim, de uma forma geral, tudo que a gente fez, né, nessa aula. Então vamos lá. Inicialmente, o que nós fizemos? Nós criamos aqui dentro do nosso index.js, que é o ponto de partida, o que nós fizemos? Nós inserimos esse arquivo, né, onde a gente importa o React, essa biblioteca React, o React DOM, e definimos o componente app, e que nós vamos agora componentizar os elementos, né, que a gente vai utilizar, o HTML que a gente vai utilizar. Então, nessa função render que nós também apresentamos, que vai ser responsável por renderizar
lá no nosso navegador as nossas páginas, nesse primeiro parâmetro entra o nosso HTML, né, que é um JSX, e nesse segundo parâmetro a gente define onde é que ele vai localizar dentro do nosso HTML essa variável app que vai ser substituída pelo HTML que a gente vai colocar aqui como primeiro parâmetro. Só que esse HTML nós componentizamos, nós definimos um app, que é exatamente esse app aqui. E esse app ele importa um arquivo chamado app.js. Esse aqui, ó. Nesse arquivo app.js, aqui nós criamos uma função que retorna esse HTML. E aí ele vai retornar com a estilização que nós definirmos e, eventualmente, com uma imagem, que foi essa última etapa do nosso desenvolvimento que nós fizemos. Então, ele vai reproduzir tudo isso aqui, ó, ele vai jogar para dentro desse index.js e, ao ser transpilado isso aqui, quando nós executarmos, ele vai jogar isso tudo para dentro desse index.html. Ele vai criar aqui aquela tag style para poder apresentar, né, a estilização, que foi essa estilização, né, essa cor que a gente colocou e tal. E vai substituir dentro desse ID que nós definimos aqui, ó, todo aquele conteúdo do index.js. Está com toda aquela apresentação que a gente fez, com todo aquele HTML, com todos aqueles recursos que nós fizemos. Tá? Ok, pessoal? Então, foi isso que nós vimos na aula de hoje.